Fala galera, eu tô aqui com a Sylvie e a gente está no setor de óleo e gás aqui e eu tenho umas perguntas para fazer referente ao processo de energia renovável dentro do Brasil e a forma como o Brasil utiliza a energia atual. Como é que você administra isso no seu trabalho com as empresas de petróleo? Olha, Alan, você me fez uma pergunta que às vezes nós precisamos algumas horas para responder, mas vou tentar ser muito rápida e clara. Os renováveis no Brasil já são uma realidade que os outros países no mundo, no resto do mundo, estão querendo chegar daqui a 20, 30, 40 anos. Então, nós aqui somos um país abençoado por Deus, com muitos renováveis, principalmente eólica, solar, hidrelétrica. E aí quero dizer que nós temos também petróleo e gás. E o petróleo e gás, ele precisa ser aproveitado também. Porque, na verdade, o que o Brasil precisa é crescer. Vai precisar crescer economicamente, socialmente. E para isso você precisa de muita energia, de todas as formas. Você precisa que a população chegue a níveis de conforto energético que hoje tem os países desenvolvidos. Tem muito ainda para chegar lá. A gente vai precisar de mais renováveis, mas também de mais petróleo e gás. Então, no meu trabalho, eu trabalho pelo IBP. IBP é Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás. A gente justamente faz essa advocacy, essa quase que uma educação, né, dos diferentes agentes para dizer, olha, ok, a gente está querendo fazer a transição energética, descarbonizar, mas ainda vamos precisar do petróleo e o gás. Por quê? Porque só com os renováveis o que pode acontecer é isso, ser custoso para o bolso do consumidor, né? Porque nem todas as tecnologias ainda estão naquele momento de diminuir custos, né? Eu vou fazer um parêntese que a energia elétrica ela está ficando mais cara e com isso a gente teve alguns lugares há 2 semanas aqui em Botafogo que faltou luz. Então o aumento gradativo das pessoas da energia elétrica e a diminuição do petróleo é interessante ecologicamente, mas da parte de manter a cidade ou o país em desenvolvimento, mantendo as empresas vivas, existe um gap gigantesco dentro desse momento. Então isso tem que ser muito bem feito, porque se falar em energia renovável e somente assim, vamos parar de usar o petróleo e acabou, praticamente o país vai colapsar também. Esse é o cenário atual ou eu estou indo assistindo muito filme de ficção científica? Alan, eu acho que você disse tudo muito bem. Eu vou fazer mais um exemplo. Se você amanhã não tiver petróleo e gás, tudo que temos aqui perto de nós, essa cadeira, os seus tênis, né? Esse computador, os remédios, tudo isso ainda não temos tecnologias e outras fontes para substituir. O petróleo sai em tudo. Aí eu digo assim, você faz um carro elétrico, beleza, então você não precisa de colocar gasolina. E o pneu, que é feito de petróleo? E todas as partes de plástico que são feitas de petróleo. E a cor do carro, que é feita de petróleo. Tem uma questão ainda maior, que eu fui visitar um amigo em Brasília, e aí alguns moradores compraram o carro e não havia lugar para carregar na garagem. E com isso eles fizeram uma plenária, uma reunião e falaram assim, não tem infraestrutura para o prédio poder fazer a recarga do seu carro. Primeiro, que se você usar a energia perto da garagem, você está usando a energia do condomínio, não vai ser a sua energia própria. Então é um movimento que é feito, será feito a longo prazo. O legal é que a gente já tem essa iniciativa, mas não vai ser da noite para o dia, porque a gente ainda não tem essa infraestrutura. Você falou muito bem, a infraestrutura é muito importante e no caso da eletricidade, a gente está falando de eletrificar a nossa economia, né? Mas como você disse,
não é somente gerar essa eletricidade com uma solar ou eólica, a gente precisa de linhas de transmissão. A gente precisa, na cidade e até a garagem do condomínio, linhas elétricas que possam suportar essa maior demanda. A gente não tem isso ainda. Hoje a gente pega uma residência, vamos dizer na década de 90, 80, era uma geladeira, uma TV e no máximo um videogame. Hoje é internet, Wi-Fi, carregador de celular, notebook. Então o consumo de energia é muito maior e gigantesco. E nessa transição de você carregar carros elétricos, aumenta o consumo. E hoje, no verão, especialmente no Rio de Janeiro, é praticamente impossível a gente ficar sem ar-condicionado em casa. E isso também gera um aumento de energia gigante. E como a gente faz para poder aumentar a energia natural sustentável no Brasil? A gente usa todas as fontes que temos à disposição. Então, você pode ter nos prédios, você pode ter placas solares, você pode fazer muito mais eólicas, você continua recebendo gás pelo tubo e tendo gás na sua cozinha, no seu aquecedor de água. E você vai continuar ainda por algum tempo em colocar combustível fóssil no seu carro, mas ao mesmo tempo você vai ter o biodiesel, o etanol, o próprio gás natural que vai ser misturado com biometano, que é um gás natural de origem natural. Então você, aos poucos, você vai fazer com que sua energia seja mais sustentável, mas ao mesmo tempo a sua energia da sua família, da sua empresa, do país como um todo, ela precisa ser sustentável, ela precisa ser segura. Você não pode ter apagões como teve o outro dia em Botafogo, não pode. E ela precisa ser acessível, ou seja, que todo mundo possa ter um nível de fornecimento cabendo no seu bolso. Você tocou num ponto importante, porque não adianta a gente fazer essa troca energética e o valor da energia duplicar ou aumentar. É o que vem acontecendo também nos últimos meses aqui no Rio de Janeiro. Então, quais são os projetos? O que o governo tem participado? Você que está mais por dentro dessas ações, como é que o governo vem pensando nessas melhorias e nessas transições? Se você puder falar de algum projeto ou alguma ideia. Eu vi que a Holanda, com essa questão da guerra da Rússia e a Ucrânia, ela começou a aumentar mais ainda a energia do mar, né, eólica, que eles estão colocando, eu não sei o nome do aparelho, um catavento, alguma coisa assim, que teoricamente no futuro também gera um problema de energia, que a força da hélice a longo prazo pode gerar um tsunami em outra região distante, aquele efeito borboleta. Mas é uma fonte de energia sustentável. É melhor do que usar o petróleo que a gente vem destruindo, né, o planeta ao longo desse tempo com superaquecimento. Quais são esses projetos? Olha, o que está se fazendo também no resto do mundo, mas aqui também, de certa forma, é dar incentivo para que as novas tecnologias, que são, no início, a nova tecnologia é sempre mais cara, mas depois ela vai reduzindo o seu custo. Esses incentivos para as novas tecnologias são necessários. Uma outra maneira de fazer isso é você taxar o carbono, fazer um mercado de carbono. Quem emite carbono paga uma taxa e quem reduz suas emissões, ele recebe também um incentivo. É como está acontecendo com os carros elétricos agora. Quem compra fica um período sem pagar IPVA e tem outras facilidades maiores. Seria isso? Esse é um incentivo. O mercado de carbono é uma coisa bem mais ampla, onde uma empresa que usa o gás ou alguma coisa que produz CO2, ela vai ter que pagar para alguém, por exemplo, plantar árvores. Esse é o mercado de carbono, em poucas palavras. Então, é basicamente uma grande indústria, ela fazia essa troca com a plantação. Eu já vi alguns projetos sobre isso em Minas Gerais, entre outros estados. Então, é um movimento
que a gente fala muito de inteligência artificial, mas nesse caso é a inteligência humana que tem que ser usada, o bom senso e o que mais? Novas ideias. A gente precisa de muitos jovens, precisa de empreendedores que tenham novas ideias e que tragam essas ideias. Por isso que esse lugar é tão maravilhoso, porque eu estou vendo aqui startups. E a gente sabe que startup pode dar certo, pode dar errado, mas grandes ideias começaram com startup. Então, esse é uma grande incubadora de novas ideias e é isso de que precisamos para evoluir nesse novo mundo. Não é só inteligência artificial, é mesmo corações, cérebros humanos. Perfeito. Eu quero agradecer a sua entrevista, a sua participação e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.